Boa tarde, Davi. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja com saúde, sua família também. Espero que você esteja em casa, né, se cuidando, tomando todas as medidas de higiene, né, para se proteger contra o coronavírus, tá bom? Então vamos iniciar a aula de hoje, tá? Para a aula de hoje você vai precisar de lápis, de borracha, de apontador, tá? Então deixa todo o seu material separado, tá bom? Hoje é quinta-feira, tá bom? Dia 8 de abril de 2021. Hoje, Davi, você vai ter aula de português e matemática, são as atividades da folhinha. Então, você vai pegar, tá? Daquelas atividades que foram entregues na semana passada aos pais, você vai pegar as atividades de português e matemática do dia 8 de abril, tá bom? Bom, Davi, então agora vamos para a sua atividade de português, tá? Se você ouvir algum barulhinho aí no fundo, é que eu tenho uma cachorrinha, tá? E às vezes ela fica latindo, que ela ouve os cachorros lá na rua, e aí às vezes pode ser que saia o áudio, no áudio saia ela latindo, tá bom? Aí eu peço desculpas para você, tá? Porque esse horário aqui é bem agitado onde eu moro, eu moro em uma avenida, então às vezes você vai ouvir algum barulhinho aí no fundo, tá? Peço desculpas. Então, olha, Davi, você vai começar a sua atividade colocando o seu nome completo, como sempre você faz, depois a série, né, o segundo ano a data já está escrita aí, que hoje é dia 8 de abril, a disciplina de português, e o período é o período da tarde que vocês estudam. A atividade de hoje é uma atividade sobre ordem alfabética. Essa atividade ela caiu na avaliação diagnóstica, né, onde vocês tinham que fazer, colocar os nomes dos desenhos seguindo a ordem alfabética. Só que lá não estava explicando o que era a ordem alfabética, né? Então, aqui a professora vai explicar para você. Talvez no ano passado pode ser que a sua professora já tenha dado essa atividade para você, tá? Se ela já deu, nós vamos relembrar. Se ela não deu, você vai aprender um conteúdo novo. Então, vamos lá. Ordem alfabética. A ordem alfabética é organizar um grupo de palavras seguindo a ordem do alfabeto, que vai de A a Z. Então, a ordem alfabética é organizar, né, as palavrinhas seguindo a ordem do alfabeto. Onde nós utilizamos a ordem alfabética? Nós utilizamos a ordem alfabética para organizar, por exemplo, uma lista de nomes de uma turma. Por exemplo, a lista que eu tenho com os nomes dos meus alunos do segundo ano A, ela veio organizada seguindo a ordem alfabética. Começou primeiro, veio primeiro os alunos que têm o nome que se inicia com a letra A, depois os alunos que têm o nome que se inicia com a letra B. Aí, por exemplo, se não tem nenhum aluno que tem o nome que se inicia com a letra C, pula para a próxima letrinha, que é a letrinha D. E assim vai até chegar na última letra do alfabeto, tá bom? Que é a letra Z. Aqui a professora tem um exemplo para você. Tem palavrinhas, tá? Nomes de frutas que estão na primeira linha fora da ordem alfabética. E embaixo elas foram organizadas seguindo a ordem alfabética. Então a primeira palavrinha que foi amora. Amora veio em primeiro lugar por causa da letra A. A letra A vem em primeiro lugar lá no alfabeto. Depois veio a palavra banana, né, que é a segunda letra do alfabeto. Aí não tinha nenhuma fruta com C, nem com D, nem com E, nem com F. Aí foi pulando, nem com G, nem com H, nem com I, nem com J. E aí chegou na letra L, que tinha a palavra laranja. Laranja começa com L. Aí ela foi escrita aqui. E depois pulou para o M, que é o morango. E aí acabaram-se os nomes das frutas, né? Então parou por aí a organização desse grupo de palavras, tá?
Agora é a sua vez, tá bom, Davi? Então, a primeira atividade, leia as palavras abaixo, todas relacionadas a alimentos. Então, a primeira palavrinha é macarrão, arroz, feijão, bife, espinafre, frango, peixe, batata, ovo e alface. Essas palavrinhas estão fora de ordem. O que você vai fazer aqui na número 2? Reescreva o nome dos alimentos em ordem alfabética. Então, por exemplo, o primeiro alimento que vai ser escrito aqui é o alimento que se inicia pela letra A. Então, o alimento que se inicia com a letra A é arroz. Então, você vai escrever arroz na frente do número 1. Depois, você vai ver se tem um alimento que se escreve com a letra B. Se tiver, você escreve. Se não tiver, você vai pular para a próxima letrinha, tá bom? Então, você vai escrever os alimentos aqui seguindo a ordem alfabética. Na 3, reescreva a lista que você fez na ordem alfabética, essa lista que você fez aqui. Anote o número de letras e sílabas de cada palavra e separe as sílabas. Então, o que você vai fazer? Nós temos uma tabela. Então, na primeira coluna está escrito alimento. Então, você vai copiar, né, as palavrinhas que você colocou em ordem alfabética. Você vai copiar aqui essas palavrinhas, tá? Depois, aqui está escrito o número de letras. Você vai, por exemplo, a palavra arroz. Você vai contar quantas letrinhas tem a palavra arroz e você vai colocar o número de letras aqui. Depois, o número de sílabas. Então, arroz. Quantas sílabas tem a palavra arroz, né? Então, tem que contar abrindo a boquinha, falar a palavra arroz e toda vez que abrir a boca, ela se refere a um pedacinho da palavra arroz. Então, vamos lá. Arroz. Arroz tem 2 sílabas. Então, você vai colocar aqui 2, né? E depois você vai separar a sílaba da palavra arroz, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é só enviar uma mensagem para a professora ou lá no Classroom ou no privado do WhatsApp, tá bom? Agora, Davi, vamos para a atividade de matemática. A sua mãe enviou algumas fotos para mim e eu vi que você já sabe fazer continha armada, né? Então, é isso que você vai fazer, tá? Então, a primeira atividade, arme e efetue as adições, tá? Então, aqui tem o quadro de valor posicional com unidade e dezena, né? Então, dentro desse quadro, você vai organizar. Então, eu coloquei aqui um quadro grande, tá? Para explicar para vocês. Então, aqui nós temos 62 mais 6, que é igual. Então, nós vamos começar a organizar o 62. A minha letra não fica bonita dentro no PowerPoint, tá? Então, 62. O 2 é unidade. Então, eu vou colocar o 2 embaixo da casinha da unidade. Estamos relembrando, né? E o 6, ele é dezena. Nós temos 6 dezenas. Então, você vai colocar o 6 embaixo do D da dezena. Mais 6. Então, aqui, olha, o 6 é unidade. Então, ele vai embaixo do 2, que é a unidade. E aqui nesse espaço, eu coloco mais. Se não tivesse espaço, eu coloco do lado de fora, tá? Como tem aqui esse espaço, porque aqui não vai nenhum número, eu coloco embaixo da dezena. Se eu tivesse que colocar algum número aqui, eu colocaria do lado de fora.
E aí, o risquinho eu vou passar aqui, né? Mas não precisa, porque já tem. E aí, eu começo somando pela unidade. 2 mais 6. Para ficar mais fácil, eu posso, né, fazer risquinhos ou eu posso contar nos dedos ou contar utilizando a cabeça, tá? Utilizando aqui o cálculo mental, eu coloco o número maior na minha cabeça, eu guardo lá dentro da cabeça, que é o 6. Então, eu guardo o 6 na cabeça e coloco o 2 na mão. 6. Depois do 6 vem o 7, 8, né? Então, 6 mais 7, mais 2 é 8. Tá? E agora eu vou resolver a dezena. A dezena eu tenho 6. Aqui é como se eu não tivesse nada, tá? Então, aqui vai ficar o 6 mesmo, porque aqui eu não tenho nenhuma dezena. Eu tenho só a dezena 6 lá em cima. Então, olha, 62 mais 6 dá um resultado 68, tá? E aí depois você pode escrever aqui na frente, lá na atividade, que 62 mais 6 é 68, tá bom? Se tiver alguma continha que você não souber, tá? Aí você fala para a professora, tá bom? Agora vamos para a próxima atividade, a continuação, que é resolver as subtração. Subtração é continha de menos. Aqui no caso, as continhas já estão armadas, então é só achar o resultado. Então, a gente sempre começa resolvendo através da unidade. Então, aqui eu tenho 50 menos 30. Então, eu vou começar resolvendo essa continha pela unidade. 0 menos 0 é 0. Aí eu vou para a dezena. 5 menos 3. Eu posso pegar 5 na minha mão e tirar 3, que fica 2. Ou eu posso pôr o número menor, que é o 3, lá na minha cabeça. E vou contar até chegar aos 5 nos meus dedos. 3 na cabeça. 4, 5, né? 3 até o 5 dá 2. Então, 50 menos 30 dá 20, tá? Aqui eu fiz grandão para você enxergar. E aí você vai fazer a mesma coisa nas demais continhas. A atividade 3 é uma atividade de cálculo mental. Então, olha, agora você vai fazer os cálculos abaixo. Observe o exemplo. Então, aqui ó, nós temos 20 mais 10. Tem duas estratégias para resolver aqui. A primeira estratégia, o que que fez? Somou as dezenas. Então, pegou o 2 do 20 mais o 1 do 10. Então, deu 2 mais 1 deu igual a 3. E depois somou os zeros. O 0 do 20, né? Mais o 0 do 10. Então, 0 mais 0 dá 0. Então, se eu for juntar aqui, olha, 20 mais 10 vai dar 30, porque se eu juntar o 3 com o 0, dá 30. Então, essa é uma estratégia. Deixa eu pôr o 30 aqui. Nossa, como ficou feio meu 30, meu 3. Então, essa é uma forma, é por decomposição, tá? Primeiro soma as dezenas, depois soma as unidades, e aí junta aqui os números, o 3 mais o 0, que dá 30. Tá? Então, 20 mais 10 é 30. Outra forma é fazer aqui, ó, somando 20, né? Do jeito que está lá, 20 mais 10. Eu posso armar essa conta, né? Eu posso fazer aqui, ó, 20 mais...
Deixa eu apagar aqui só um minutinho. Vinte mais 10. E aí a mesma coisa, eu começo resolvendo pela unidade, né? Tem a unidade e tem a dezena. Aí eu começo 0 mais 0, 0. Aí vou para a dezena, 2 mais 1, 3. Que dá 30 também, tá vendo? Então, você vai... É um cálculo mental. Você pode fazer mentalmente, né? Eu posso conseguir resolver. Eu sei que 30 mais 10 aqui no caso é 40. Eu posso colocar direto aqui. Mas eu posso resolver dessas duas formas, tá bom? Tanto pela decomposição ou por essa forma de soma aqui, tá? 20 mais 10 igual a 30. No caso aqui, você pode fazer essa continha numa folha à parte ou atrás da folhinha, tá bom? Então, você vai resolver os demais cálculos aqui embaixo, ó, 30 mais 10, 40 mais 10, 50 mais 10, que é igual, né? 60 mais 10, 70 mais 10, 80 mais 10, 90 mais 10, 20 mais 20 ou 20 mais 30. Então, tente fazer dessas duas formas, tá? Primeiro faça aqui usando a decomposição e depois somando mesmo aqui, tá? Arma a continha numa folha à parte, tá bom? Então, são essas as atividades de hoje, tá bom? Então, eu desejo que você tenha uma ótima aula, tá bom?